Hoje a gente vai falar sobre o processo e a adaptação da Alice aqui no México. Para começar, a Alice nasceu aqui, né? Quando eu falo de adaptação é porque os pais, tanto eu quanto meu marido, somos brasileiros. Então, como a gente fez esse processo, né? Entre a Alice aprender o idioma e, e o desenvolvimento, né? A questão da adaptação na escola. E, por exemplo, quando a Alice era pequena, eu sempre falava, né? Vou falar em português, não quero ensinar o espanhol para que ela, quando fosse para a escola, aprendesse o espanhol corretamente. E eu já tinha feito um cursinho bem básico no Brasil, mas não, quando eu vinha eu não sabia falar nada. Então, aí a Alice, quando era bem pequenininha, a gente só falava em português. Aí, quando ela começou no processo de ter que ir para a escola, que aqui chamam guarderia, foi muito assim, as professoras não entendiam ela. Aí depois de um tempo ela começou a se desenvolver, isso pequenininha, tá, gente? Eu tô falando 2, 3 aninhos. E aí, e aí as professoras conseguiram, assim, ela já conseguiu ter um domínio, entender já algumas coisas nesse período de falar, entender as coisas. E aí, nesse processo, a gente falava em português com ela e ela respondia em espanhol muitas vezes, tá? Veio a pandemia. Com que veio a pandemia, a gente passou mais tempo em casa, a Alice já era mais velha, e foi aí que realmente ela desenvolveu melhor o espanhol, né, filha? É. E aí, o espanhol não, desculpa, o português. E aí ela conseguiu desenvolver melhor o português e, juntamente com isso, em paralelo, também o espanhol. Voltando da pandemia, começou o período de classe assim, normal, e aí Ano. foi o primeiro ano, né? É. Praticamente a primeira série, que chama no Brasil, né? Que aqui é a primeira de primária. E aí ela conseguiu já se desenvolver melhor, assim, com o espanhol. Também nesse pós-pandemia foi difícil também a comunicação, porque ela já era grandinha, mas tinha o tema assim. Até hoje, né? Você mistura, né? Às Um vezes pouco. eu misturo, tipo, eu tipo, com uma palavra que eu falo em português, eu misturo com espanhol e aí, tipo, ele revira assim, sabe? Me dá um chute Eu na falo que cabeça. ela às vezes usa o portunhol também, né? Quando É, ela não sabe a palavra, mas no é. geral ela fala muito bem, tanto o espanhol quanto o português, mas muitas pessoas falam que você tem sotaque, né? Que Como um sotaque mais brasileiro, tipo, o é, sonido, né? tipo, Tipo, muita gente, as professoras falam que lembra muito a forma que ela fala, pela nossa característica aí, né? Forma de falar. E tem umas amiguinhas suas que falavam que você falava um pouco raro, assim, diferente. tipo assim. E às vezes quando eu falo meu nome, elas tipo, tá. Você é do Brasil? De onde você é? Assim, elas perguntam porque é um apelido muito estranho aqui no México. É um nome É estranho. um nome meio estranho. Não, não é que é estranho, por exemplo, eles conhecem mais como Alicia, ou, por exemplo, o nome dela é Alice. Só que eles Então, me eles chamam de Alice. Alice. Então, assim, é algo assim, um fator bem, assim, chega a ser bem engraçado, É, mas foi algo que a cultura, essa mistura de cultura, e para a Alice está sendo muito bom, porque ela já sabe falar o português e o espanhol. eu já domino assim, agora é a vez da minha mãe dominar. Ela me corrige, sim, É muito. muito. Por mais que eu tô quase 10 anos aqui, esse ano um pouquinho mais, vou comemorar os meus 10 anos de México, mas realmente ainda me custa muito trabalho e também minha comunicação no meu trabalho é muito mais em português. As pessoas, eu tenho amigas mexicanas, mas é quase o dia inteiro, é o dia inteiro falando em português. Por exemplo, quando ela quer falar ele fala ele. É como se fosse em espanhol. Eu falo, mãe, é ele, não ele. Exatamente. Então eu tenho meus erros, ela já está me ajudando e tá também a caminho do inglês aí, Aí minha entendeu? mãe fala que eu sou a tradutora dela, Com, humana. com certeza. Bom, gente, é isso. Eu só queria contar um pouco dessa experiência. A Alice, ela está sendo alfabetizada em espanhol e tendo classe também em paralelo de inglês. A parte do português, ela já lê, né? Alguns livros tal. Só que isso que me dificulta. Tipo, ele. Isso me dificulta um pouco a leitura em português, porque como eu já tô acostumada em espanhol, falar, tipo, todo dia, assim, quando tem aula, isso, isso, tipo, dificultou um pouco.
quando eu Sim. vou falar. Mas no geral, assim, ela fala muito bem português, espanhol e assim a leitura também ela consegue entender. Um tempo mais para frente, o que a gente quer e assim a gente está vendo, como eu não sou uma pessoa que tem essa destreza para lecionar e tipo, explicar bem a parte gramatical em português, provavelmente a gente vai ter que mais para frente contratar alguém para realmente ela ter não uma alfabetização, mas assim algo que vai reforçar um pouco a parte de gramática e tudo na parte do português, né? Hoje ela consegue ler, se comunicar e assim para mim realmente uma coisa que tanto eu quanto o meu marido pode explicar, pode ensinar para ela, e vai ter que partir ou da gente ou de algum terceiro realmente para ela aprender a parte da gramática mesmo, assim, do português. Mas ela consegue se virar super bem, ela escreve, né? Às vezes troca algumas palavras, mas ela consegue já ter um bom desenvolvimento no português. Quando eu cheguei na escola, eu tava um nível muito baixo. Porque como eu não tava muito acostumada, assim, o idioma, assim, espanhol e isso, os professores, eu tinha que tomar aula de reforço em tudo. Sim. De tudo, eu tinha, porque eu tava, tipo, aqui estão meus amigos, né? Uhum. E eu tava, tipo, aqui, eu tava um nível muito baixo, porque eu não, tipo, como eu tinha chegado, assim, ali eles ensinam muito bem, eu, tipo, quase que não me aceitaram na escola, né? Não, é porque ela teve na primária, ela teve um processo de adaptação, teve que ter essa adaptação e realmente teve a pandemia. A escola já também estava um pouco mais fraca, a escola que ela estava, a gente mudou de escola e também teve a questão do idioma, mas deu tudo certo, a escola aceitou porque é um pouco mais, algumas escolas aqui têm um nível, é um pouco mais exigente na hora da inscrição para escrever os alunos, eles fazem toda uma análise. Não são todas, tá, gente? Mas alguns tipos de escola realmente têm um critério. E nesse processo da Alice, entre realmente o espanhol, a gramática, e ela estava tendo muito contato em português, como eu falei, na pandemia, realmente teve isso, mas ela já, graças a Deus, conseguiu já se adaptar, tá no mesmo nível que seus amigos, já consegue se comunicar bem. No primeiro ano foi o mais difícil. Porque, ó, eu nem tinha é que na minha escola tem uma. Qual o nome? Como, filha? Chamar? Não. Blusa? Não. Bolsa. Tipo Eu nem tinha, porque tinha acabado. Mas o primeiro ano foi difícil, porque eu tinha que me adaptar. Mas aí, quando começou o segundo ano, já assim, eu já aprendi. Uhum. Bom, gente, é isso. A gente quer agradecer a atenção de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, sigam a gente. Si ustedes les gustaron este video, denle like, suscríbanse, compartan. Nos va a ayudar mucho. Bye, bye. Bye.